Sabe aquela sensação de que algumas mulheres parecem dar sorte o tempo todo? Não é sorte, é um código. Hoje eu vou te entregar uma única palavra, usada do jeito certo e no momento certo, que acende a sua potência de manifestar. O detalhe é, você não deve contar para ninguém. Vem comigo e sinta a virada começando agora. Eu sei como é acordar com a cabeça cheia de planos, o coração acelerado e a vontade de finalmente fazer acontecer. E, no fim do dia, a sensação é de que tudo ficou para depois. Já vivi isso tantas vezes que parecia um padrão. Eu tinha metas, eu tinha listas, eu contava para amigas, para colegas, para a família, e quanto mais eu falava, menos a vida andava. Foi aí que eu entendi um segredo simples, quase tímido, que estava bem na minha frente. As transformações mais poderosas começam em silêncio, não naquele silêncio frio de quem se encolhe. Falo do silêncio sagrado, de quem recolhe a própria energia para concentrá-la como um raio de luz. Você já viu como algumas mulheres entram num lugar e, sem levantar a voz, mudam o clima? Elas não empurram a corrente da vida. De algum jeito, a corrente muda de direção para acompanhá-las. Esse magnetismo não nasce de frases feitas, nem de discursos motivacionais de uma hora. Ele nasce de uma palavra diariamente cultivada, carregada de intenção e protegida do barulho alheio. E eu vou te mostrar como fazer isso de forma simples, humana, pé no chão, do jeitinho que conversamos aqui. Antes de revelar a palavra, que, aliás, você já conhece, mas talvez ainda não tenha usado como uma tecnologia de manifestação, eu quero que você observe o seu vocabulário. Palavras não são só sons. Palavras são portas. Cada não posso, é difícil, não vai dar, abre um corredor que te leva para mais do mesmo. E cada eu escolho, eu crio, eu mereço, te conduz a um espaço de possibilidade. Não é mágica. É direção mental, emocional e corporal. O corpo responde. O humor muda. A atenção filtra o que importa. A vida começa a te mostrar aquilo para o qual você está apontando. Agora, por que o silêncio importa tanto? Porque intenção é como uma semente. Se você planta e a cada meia hora desenterra para verificar, ela não cria raiz. Quando você compartilha seus desejos muito cedo, você convida dúvidas, comparações, palpites e a energia dispersa dos outros para dentro do seu jardim. E não é porque as pessoas são más. Muitas vezes elas até te amam. Mas a ansiedade delas, o medo delas, o olhar delas contaminam a sua clareza. É como tentar acender uma vela no vento. Proteja a chama até que ela cresça. E qual é a palavra? Nós vamos chegar nela, mas eu quero que você a receba com a maturidade de quem entende o porquê. Essa palavra muda o seu corpo, muda a sua postura interna, muda o jeito como você atravessa o dia. Ela te tira do estado de carência, onde tudo é longe, difícil, escasso, e te coloca no estado de plenitude, onde você age a partir do eu já tenho base e não do eu corro atrás. Não é um truque para enganar ninguém. É um lugar interno que, quando alcançado, vira padrão. A partir daí, você não implora a vida. Você dialoga com ela. Vamos ao cotidiano, porque aqui a conversa é prática. Quantas vezes você abre o celular logo cedo, cai nas notícias, nas mensagens, nas demandas, e quando percebe já está reagindo? Experimente começar o dia com 1 minuto só seu, de portas fechadas, aquela respiração que arruma a casa por dentro, mão no coração, ombros soltos, coluna acordada. E aí você usa a palavra. Não para pedir, mas para sintonizar. É uma alavanca invisível que muda a sua frequência de fundo. Sabe quando você coloca uma música e todo o ambiente muda? Essa palavra faz isso dentro de você. E com o tempo, o lado de fora a acompanha. Eu prometi confidência entre mulheres, então vou te contar. Eu já me sabotei demais falando dos meus planos. A gente compartilha para se motivar, mas recebe pitacos que nos desorganizam. Quando eu parei de anunciar e comecei a praticar em silêncio, os resultados apareceram antes do aplauso. E o melhor, no meu ritmo,
com a minha cara. Você não precisa de permissão para florescer. Precisa de foco. E foco ama silêncio. Talvez você esteja pensando, Maria, mas não é egoísmo guardar para mim? Não, é zelo. Tem hora de dividir e essa hora é quando a sua semente virou árvore o bastante para fazer sombra. Antes disso, você está preparando o solo, regando com presença, e isso é íntimo. O íntimo que cura, reordena, fortalece. Agora sim, a palavra obrigada. Não o obrigada automático, social, que a gente solta por educação. É o obrigada como chave vibracional. Obrigada antes do resultado, obrigada durante o processo, obrigada por aquilo que ainda está chegando, obrigada pelo que já me sustenta hoje. O obrigada que não negocia com a vida, mas confia nela. Quando você diz obrigada desse lugar, seu peito abre, a respiração desce, os ombros relaxam e o corpo inteiro entende. Estamos seguras. E de corpo seguro, a ação fica clara. Mas tem um detalhe. A palavra funciona como fogo. Se você espalha demais, ela se apaga. Por isso, nós vamos criar um ritual simples e silencioso que você fará sem contar para ninguém. 1 minutinho ao acordar e 1 minutinho antes de dormir. Só isso já muda o seu eixo. É começar pequeno com consistência. Onde muitas desistiram, você vai persistir. Sem barulho, sem testemunha. Você e a vida. Você está pronta para testar hoje? Segue comigo, porque no próximo trecho eu vou te guiar no passo a passo do seu ritual de obrigada. Como escolher a intenção certa. Como ajustar a emoção para o corpo entender. E como agir no mundo a partir desse estado de plenitude que você vai acender aí dentro. Vamos combinar um pacto de delicadeza com você mesma. Toda manhã, antes de abrir qualquer tela, vá até um lugar onde caiba sua presença. Pode ser o canto da cama, a cozinha com a chaleira no fogo, a janela do quarto vendo o céu. Encoste os pés no chão, sente a planta tocando a terra. Mesmo que seja o piso frio da sua casa, imagine suas raízes chegando no fundo da vida. Inspire pelo nariz contando 4, segure 2, solte em 6. Mais uma vez. Perceba a coluna acordando, o rosto descrispando, as mãos quentes. Agora, coloque a mão no coração e diga em voz baixa, como quem guarda um segredo bonito. Obrigada. Não precisa completar com frases longas. Nos primeiros dias, deixe o obrigada ocupar o ar. Esse obrigada é como água que você joga no jardim por inteiro. Depois, se quiser afinar a mangueira, direcione. Obrigada pelo corpo que me sustenta, obrigada pela coragem que cresce em mim, obrigada pela oportunidade certa que se aproxima, obrigada pelo dinheiro que circula com leveza, obrigada pelo amor que já habita a minha vida. O importante é sentir. Sem sensação, a palavra vira casca. Com sensação, ela vira semente. É aqui que muitas mulheres travam. Mas Maria, e se eu não acreditar de verdade? Você não precisa fingir. Você só precisa se abrir para a possibilidade. Se eu sou abundante, ainda soa longe, use pontes. Eu me abro para a abundância que a vida tem para mim. Eu me autorizo a receber com leveza. Eu me permito viver de um jeito mais suave. O coração escuta pontes, e conforme a sua ponte vira estrada, você aumenta a potência do obrigada. Outra coisa, o corpo ama símbolos. Pegue um caderno bonito ou um papel simples, o que você tiver, e escreva 3 obrigadas por dia. 3, não 10, não 20. 3 que você sinta. Escrever ajuda a aterrissar. É como bordar a palavra no tecido do dia. E se você estiver no meio do caos, filhos chamando, trabalho pegando fogo, trânsito, prazos, escolha mini rituais de emergência, 3 respirações profundas e um obrigada silencioso antes de responder uma mensagem difícil. Um obrigada baixinho no banheiro do trabalho, só para lembrar quem dirige o seu eixo. Um obrigada no ônibus, olhando pela janela, quando a cabeça quiser desandar. E por que nada de contar para ninguém? Porque você está ajustando o rádio. Sabe quando tem chiado e você mexe até achar a frequência limpa? Nessa fase, você não precisa de mãos alheias mexendo no dial.
O silêncio evita vazamento de energia. Evita a falsa sensação de missão cumprida só porque você falou. Evita que você busque validação quando, no fundo, o que precisa é constância. O seu obrigada vai sedimentando por dentro. Você vai notar mudanças pequenas, menos reatividade, mais presença, escolhas mais claras, aquela ligação que você esperava, uma coincidência boa. E aí, sim, você compartilha os frutos, não o plantio. Agora vamos ao que eu chamo de intenção limpa. Pergunte-se com honestidade: por que eu quero o que eu quero? Eu desejo essa promoção por liberdade de tempo e expansão, ou para provar meu valor a quem duvidou de mim? Eu desejo esse relacionamento para trocar amor ou para tapar um buraco antigo? Esse exame não tem julgamento. É um cuidado, porque intenção com ruído cria resultados com ruído. Quando você clareia a intenção, o obrigada não é máscara. É verdade. Eu também quero te convidar a um exercício de espelho, muito simples e poderoso. Uma vez ao dia, de preferência à noite, olhe nos seus próprios olhos por 30 segundos. Pode dar um desconforto no começo, é normal. A gente passa a vida inteira se olhando por fora, mas raramente sustenta o olhar por dentro. Respire, relaxe o maxilar e diga: obrigada, eu te vejo. Obrigada por tudo o que você sustentou. Obrigada por não desistir de você. Esse momento cria um circuito fechado entre você e você. Sem plateia, sem performance. É ali que a autossabotagem perde força, porque a parte em você que ainda duvida começa a receber nutrição. Talvez você pergunte: Maria, e ação? Vou só agradecer e esperar? Claro que não. O obrigada é o estado de onde você age. Ele tira o desespero da ação. Em vez de telefonar para 10 pessoas pedindo oportunidade, você liga para 2, no timing certo, com a fala certa e a conversa flui. Em vez de aceitar qualquer proposta por medo de faltar, você sustenta o seu padrão e negocia com firmeza doce. Em vez de se atropelar, você prioriza. Quem te vê de fora chama de sorte. Você sabe, foi alinhamento. Quero te dar um mapa simples para 21 dias, para sedimentar hábito. Manhã, 3 respirações e um obrigada sentido. Escrever 3 linhas de obrigada. Uma ação clara no seu projeto, pequena, executável, concreta. Tarde, um checkpoint de 60 segundos para um obrigada silencioso e reajuste de foco. Noite, olhar no espelho por 30 segundos e um obrigada de reconhecimento. Se escorregar num dia, não transforme em drama. Volte no seguinte. Consistência amorosa move montanha. À medida que você avança, uma coisa linda acontece. Você começa a sentir gratidão sem motivo específico. É um fundo musical. Você está lavando a louça e vem um obrigada pelo conforto da água morna nas mãos. Você está no ônibus e vem um obrigada pelo vento que bate no rosto quando a janela abre. Você está assinando um contrato e vem um obrigada por ter chegado até aqui. Esse fundo musical muda seu modo de estar no mundo. E o mundo responde. No próximo trecho, eu vou te mostrar como o obrigada vira estratégia de presença. Como escolher palavras que te sustentem em conversas difíceis, como proteger sua energia em ambientes desafiadores e como transformar pequenos rituais em resultados concretos. Dinheiro, relações, saúde, oportunidades, sem precisar gritar para ninguém ouvir. Vamos falar de fronteiras, porque mulher que manifesta com suavidade sabe dizer sim e não do jeito certo. O obrigada te dá um jeito firme e sereno de estar. Imagina uma reunião em que alguém tenta atropelar sua fala. Em vez de revidar no impulso, você respira e diz: obrigada por trazer esse ponto. Eu vou concluir e te passo a palavra. Parece detalhe? É direção. Você não entra no jogo do outro, você conduz o seu. Em casa, quando a carga mental pesa, dá para usar a mesma inteligência. Obrigada por confiar em mim para resolver isso. Agora, eu preciso que você assuma essa parte. O obrigada aqui não é subserviência, é estrutura. Ele retira o tom de ataque e coloca a conversa no lugar adulto. Você comunica limites sem matar o afeto. E quando a gente sustenta limites, a energia para criar o que importa aparece.
em ambientes densos, repartições, filas, hospital, repartições de novo, proteja sua frequência com 3 gestos. Atenção no corpo, palavra certa, saída estratégica. Atenção no corpo, pés no chão, respiração baixa, trapézio solto. Palavra certa, obrigada, eu volto depois. Obrigada, eu vou aguardar por aqui. Obrigada, não é para mim, obrigada, sim, é para mim. Saída estratégica. Quando perceber que a conversa virou disputa de ego, encerre com elegância. Você não precisa vencer discussão. Você precisa preservar sua paz, porque é dela que nasce a sua criação. E dinheiro. Gratidão sem ação não paga boleto, eu sei. O obrigada não substitui planilha. Ele muda seu lugar diante da planilha. Quando o assunto é dinheiro, a linguagem de escassez costuma travar. Experimente trocar nunca sobra por eu estou organizando o meu fluxo para sobrar. Troque eu sou ruim com números por eu estou aprendendo a conversar com meus números. Troque eu tenho medo de cobrar por eu estou praticando cobrar com clareza e respeito. A cada troca, o corpo relaxa e você consegue enxergar soluções que antes a atenção escondia. A partir desse estado, você fecha contratos melhores, pede reajuste com voz firme, diz não a clientes que não honram seu trabalho, negocia prazos com inteligência. A vida financeira responde à sua postura, não só ao seu esforço. No amor, o obrigada sustenta a beleza de receber. Quantas vezes você desvia elogio? Ah, nem é tudo isso. Imagina, tô acabada. Pratique receber. Obrigada, só isso. Obrigada, e um sorriso que aceita. Receber sem se diminuir reorganiza a dança entre vocês. Você sai do lugar de quem suplica atenção e vai para o lugar de quem oferece presença. E de presença, relações se alimentam. Com o corpo, seja parceira. Quando estiver cansada, não precisa se violentar no desempenho. Agradeça ao corpo pelo que consegue hoje e convide-o a um passo gentil, uma caminhada, uma alongada, um descanso verdadeiro. O obrigada hidrata a relação com você mesma. E de corpo hidratado, você rende mais, adoece menos, vive melhor. Transforme seus espaços em âncoras do obrigada. Um post-it discreto dentro do armário, um alarme silencioso no celular ao meio-dia que só vibra e te lembra de respirar e agradecer. Um copo de água que você bebe como um pequeno ritual de presença. Parece pouco, mas é justamente a soma do pouco que muda o muito. Você vai perceber. Com o fundo musical de gratidão, você não toma decisões com medo. Medo grita, empurra, aperta. Gratidão sussurra, abre, afrouxa. E onde há afrouxamento, há criatividade. Proteja sua prática do excesso de análise. Será que estou fazendo direito? Será que já mudou? Será que... Essa agitação é velha conhecida. Troque por fidelidade simples. Hoje eu pratico. Não precisa provar nada para ninguém. Quem precisa sentir é você. E você sente. Mais calma, mais foco, mais coincidências boas, mais portas abrindo. Quando algo der errado, porque a vida acontece, use o obrigada como âncora. Obrigada. O que essa situação está me ensinando? Obrigada. Eu escolho responder com sabedoria. Obrigada. Eu tomo a próxima decisão a partir do meu centro. Você volta para casa por dentro. Quero te deixar um roteiro para conversas difíceis, porque a vida pede isso. Antes, 3 respirações e um obrigada silencioso. Durante, frases curtas, pausas conscientes, corpo apoiado. Depois, um obrigada de encerramento, por ter se posicionado, por ter aprendido, por ter cuidado de você. Essa sequência evita a ressaca emocional que nos rouba dias. E por favor, celebre. Mulher potente celebra o caminho, não só a chegada. Conseguiu fazer seu ritual 5 dias seguidos? Celebra. Pagou uma conta que estava empacada? Celebra. Disse não onde antes dizia sim por medo? Celebra. A celebração não é futilidade, é energia que alimenta continuidade. E se a comparação vier, ela vem, lembre-se, cada uma tem seu relógio. O seu floresce no seu tempo. O obrigada te mantém no seu relógio. No próximo trecho, eu vou amarrar tudo.
Como transformar essa prática em um estilo de vida quando compartilhar como acolher recaídas sem desistir e como deixar que os resultados falem por você, do jeitinho silencioso e elegante que a gente ama. Chegamos na fase bonita em que o obrigada deixa de ser exercício e vira identidade. Não é mais algo que eu faço, é o lugar de onde eu vivo. A diferença é profunda. Quando vira identidade, você não precisa lembrar o tempo todo. O corpo te puxa para o centro sozinho. Você tropeça, volta. Você se irrita, volta. Você duvida, volta. O obrigada é o caminho de volta. Que horas você compartilha? Depois que o fruto apareceu. Quando a vida te entregar um resultado claro, um contrato, um sim, um encontro, um alívio no peito, você pode contar a história, não a promessa. Assim você inspira sem expor a semente. E quando compartilhar, faça-o com generosidade. Não para provar algo, mas para mostrar que é possível. Histórias curam. E a sua, contada com verdade, libera outras mulheres a confiarem nelas mesmas. Recaídas não são fracasso, são parte. Vai ter dia que você vai se pegar reclamando no automático, que vai fugir do espelho, que vai falar demais sobre um plano e sentir a energia escoando. Nesse dia, nada de se punir. 3 respirações. Obrigada. E recomeça. A autoridade interna não nasce da perfeição, nasce da persistência amorosa. É essa constância macia que, no fim, vence todas as resistências. Eu quero que você olhe para a sua vida como uma casa. A palavra obrigada é o alicerce. Em cima dele, você ergue paredes de foco, janelas de gentileza, portas de limites e um telhado de confiança. A chuva vem? Vem. O vento bate? Bate. Mas a casa fica de pé porque o alicerce está bem feito. Quem olha de fora percebe a harmonia e pergunta qual é o segredo. Você sorri. Não tem segredo escondido. Tem um gesto repetido, simples, silencioso, que se tornou você. De tempos em tempos, ajuste seus desejos. O que fazia sentido no começo pode ter mudado, e está tudo bem. A gratidão por quem você é hoje abre espaço para novos pedidos amadurecidos. Se um sonho caiu doente, não significa que você falhou. Pode ser que ele precisasse se transformar. O obrigada te dá coragem de deixar ir o que já não cabe e de receber o que agora te honra mais. Você vai notar também que pessoas e espaços começam a te tratar como você se trata. Com respeito, com gentileza, com clareza. Isso é lei da vida. Quando você vira padrão de presença, você vira referência. E ser referência não tem nada a ver com superioridade. Tem a ver com coerência. Coerência é sexy. Coerência abre portas. Eu te convido a fechar os olhos comigo agora por um instante, mesmo que em pensamento. Inspire, segure, solte. Leve a mão ao coração. Diga obrigada. Obrigada pela mulher que eu já sou, obrigada pela mulher que eu me torno, obrigada pelas oportunidades que chegam, obrigada pelos nãos que me protegem, obrigada pela coragem de agir. Sinta o corpo inteiro responder com um sim silencioso. É desse sim que a sua ação nasce hoje. Uma ligação que você vinha evitando, um e-mail que você precisa enviar, um orçamento que você vai revisar com dignidade, um limite que você vai sustentar com carinho. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com outra mulher que precisa lembrar da própria potência. Curta, se inscreva no Códigos de Mulher e volte aqui quando precisar de uma casa para o seu centro. Lembre-se, não é sobre gritar para o mundo, é sobre sussurrar para a vida com fé e constância. A palavra você já sabe, agora é praticar. Obrigada. E em silêncio, seguimos manifestando.